Há encontros que não são casuais. Quando a pessoa certa entra em nossa vida, algo profundo se move dentro de nós. Um reconhecimento silencioso, quase ancestral. Não se trata de coincidência, mas de sincronicidade. A sensação é como se o universo estivesse conspirando, reorganizando forças invisíveis para que naquele exato momento aquele encontro acontecesse. E de fato, estava. Existem sinais que não podem ser ignorados. Sonhos intensos, sensações inexplicáveis, repetições simbólicas. A psicologia profunda nos ensina que quando estamos prontos internamente, aquilo que precisamos externamente se manifesta, e isso inclui as pessoas. A presença certa não apenas completa, mas também provoca, desafia, revela e cura. O verdadeiro encontro não é conforto, é transformação. Se você já sentiu que uma conexão mudou sua vida de forma irremediável, comente abaixo. Estou pronto para reconhecer os sinais do universo. Carl Gustav Jung compreendia o encontro entre duas pessoas como algo profundamente enraizado no inconsciente coletivo e na jornada de individuação. Em sua visão, quando a pessoa certa aparece, ela não é apenas um parceiro ou parceira em potencial, mas uma manifestação externa de conteúdos internos ainda não integrados. Isso significa que aquilo que mais admiramos, ou que mais nos incomoda, no outro, frequentemente espelha partes de nós mesmos que ainda não reconhecemos ou aceitamos. Essa dinâmica é explicada pelo conceito de projeção. Colocamos no outro aquilo que habita nosso mundo psíquico. Inicialmente, isso gera fascínio, mas com o tempo pode surgir conflito. A função desses encontros não é apenas afetiva, mas transformadora. Eles nos convidam a confrontar nossa sombra, os aspectos reprimidos e negados de nossa personalidade. A figura da pessoa certa também pode representar a ânima ou o ânimos, os arquétipos do feminino e do masculino presentes no inconsciente de cada indivíduo. Quando nos conectamos com alguém que ativa essas imagens internas, sentimos uma ressonância poderosa, como se uma parte de nós fosse reconhecida no outro. No entanto, para que esse tipo de encontro seja verdadeiramente significativo, é necessário um grau de maturidade psíquica. Só quando estamos em processo de individuação, a integração de todos os aspectos do self, conseguimos acolher esse tipo de conexão sem cair na idealização. Assim, quando o universo mostra alguém, ele está, na verdade, revelando uma parte essencial de quem somos. E quanto mais conscientes estivermos de nossa própria jornada interior, mais claros se tornam os sinais externos. Existem momentos em que a realidade parece responder aos nossos estados internos com uma precisão que desafia a lógica. Encontrar alguém que toca nossa alma de forma inexplicável pode parecer um acidente, mas sob a ótica da psicologia analítica de Carl Jung, é um sinal claro da sincronicidade. Esse conceito descreve eventos que não possuem uma conexão causal direta, mas que estão profundamente ligados por um significado comum. Quando a pessoa certa aparece, o universo não fala por acaso. Ele fala através do símbolo, da repetição, do tempo perfeito. Para Jung, a sincronicidade é uma manifestação do inconsciente coletivo se expressando no mundo material. Ela age como uma ponte entre o mundo interior e exterior, revelando conexões entre nossa psique e os acontecimentos da vida. Quando estamos prontos para algo, mesmo que inconscientemente, o universo, através de um emaranhado de símbolos, situações e pessoas, responde. Essa prontidão não é intelectual, mas simbólica. Um sonho, uma mudança emocional, uma sensação interna de vazio ou desejo podem ativar esse processo invisível. Encontros significativos costumam ser precedidos por sinais. Um nome que se repete em conversas aleatórias, números simbólicos, imagens recorrentes, ou até mesmo a sensação de já ter vivido isso antes. Essas manifestações são pistas que a vida oferece para nos lembrar de que existe um fio condutor entre o que sentimos e o que vivemos. Quando alguém entra em nossa vida e parece estar em total ressonância com nosso momento, não é apenas atração ou afinidade. É muitas vezes um chamado à transformação. Esses encontros não servem apenas ao prazer, ao afeto ou ao preenchimento emocional. Eles são convites à expansão. A pessoa que aparece
carrega em si elementos que nos desafiam, que despertam questões adormecidas, que nos colocam diante de escolhas e que ativam partes esquecidas da nossa psique. Não raramente, essa aparição vem junto de rupturas, desconfortos e profundas mudanças de perspectiva. Isso porque o verdadeiro encontro significativo não é aquele que apenas agrada, mas aquele que provoca crescimento. Jung entendia que a sincronicidade se intensifica quando estamos em conexão com o nosso inconsciente. Quanto mais atentos estamos aos nossos sonhos, intuições e símbolos internos, mais claramente conseguimos perceber os sinais externos. Não é necessário saber o que fazer quando alguém especial surge em nossa vida, mas é essencial saber como escutar aquilo que essa presença desperta. Escutar significa estar disposto a compreender o que esse encontro está nos revelando sobre nós mesmos. Em uma cultura obcecada por controle e explicações racionais, é comum ignorarmos ou minimizarmos esses fenômenos sutis. No entanto, quando aprendemos a valorizar a linguagem simbólica da vida, percebemos que o universo está sempre se comunicando. As pessoas que surgem com força simbólica em nossa trajetória são espelhos, mensageiros ou iniciadores de novos ciclos. A pessoa certa não chega para manter tudo igual, mas para inaugurar uma nova fase, às vezes suave, às vezes intensa, mas sempre significativa. O erro mais comum diante desses encontros é interpretá-los com o olhar do ego. Queremos saber se vai dar certo, se vamos ser correspondidos, se será para sempre. Mas a proposta mais profunda é outra. O que esse encontro está tentando me mostrar? Que parte de mim foi tocada? Que transformação está sendo convocada? Essas são as perguntas que revelam o verdadeiro sentido da sincronicidade. Portanto, quando alguém entra em sua vida de forma surpreendente e tudo parece se alinhar misteriosamente, observe, reflita, sinta. Essa pessoa pode não ser a resposta, mas sim a porta. Uma porta que o universo abre quando você está pronto para atravessar uma nova etapa da sua jornada psíquica. Quando nos apaixonamos ou somos profundamente atraídos por alguém, é comum dizer que essa pessoa tem algo especial ou que nos completa. Mas, na perspectiva da psicologia analítica, esse fenômeno emocional é frequentemente o resultado de um mecanismo inconsciente chamado projeção. Jung compreendia que grande parte da intensidade nos relacionamentos deriva não do que o outro realmente é, mas do que projetamos nele. Nossas idealizações, desejos ocultos, medos reprimidos e partes esquecidas de nós mesmos. A projeção ocorre quando deslocamos aspectos internos não reconhecidos para o mundo exterior, atribuindo ao outro qualidades ou defeitos que, na verdade, pertencem à nossa própria psique. No início de um relacionamento, isso se manifesta como idealização. Vemos o outro como perfeito, como uma extensão de nossos sonhos. Essa fase pode ser encantadora, mas também ilusória. Estamos, em grande parte, apaixonados por uma imagem construída pela nossa própria carência e expectativa. É nesse ponto que a sombra entra em cena. A sombra, para Jung, representa todos os aspectos de nossa personalidade que foram reprimidos, rejeitados ou negados ao longo da vida. Ela contém tanto traços negativos quanto potenciais criativos esquecidos. Em um relacionamento, especialmente os mais intensos, o outro se torna espelho da nossa sombra. Aquilo que mais nos irrita, nos causa desconforto ou nos fascina exageradamente no outro, quase sempre aponta para algo mal resolvido dentro de nós. Esses relacionamentos têm uma função crucial no processo de individuação. Eles nos confrontam com aquilo que não queremos ver. Muitas vezes, a pessoa certa é aquela que desperta nossa sombra com maior força, não por crueldade, mas por necessidade psíquica. A alma busca o crescimento e, para isso, ela cria experiências que nos forçam a olhar para dentro, a resgatar fragmentos perdidos de nossa identidade. Os conflitos que surgem nesses encontros são, portanto, oportunidades valiosas. Quando responsabilizamos o outro por nossas frustrações ou dores, permanecemos presos à ilusão da projeção. Mas quando usamos o desconforto como um espelho, podemos começar a resgatar nossa inteireza. Perguntar-se, por que isso me afeta tanto? Ou, o que esse comportamento revela sobre mim? Abre espaço para a autoconsciência e, com ela,
para a verdadeira transformação. Um dos grandes desafios é reconhecer que, ao projetar, não vemos o outro como ele realmente é. Estamos em relação com partes de nós mesmos, vestidas com a aparência do outro. É por isso que tantas relações começam com êxtase e terminam em desilusão. A magia do início não é falsa, ela é simbólica. Representa o poder da psique de se ver no espelho do outro. Mas quando a realidade começa a emergir e as projeções se desfazem, muitas pessoas se frustram, pois esperavam encontrar o ideal, não o real. A retirada da projeção é um momento crítico. Pode causar dor, raiva, confusão, mas também é o início de um amor mais maduro e consciente. Amar alguém com clareza é amar com os olhos abertos, enxergando o outro com suas luzes e sombras, sem exigir que ele seja o que imaginamos. Esse tipo de amor só é possível quando já iniciamos o processo de integrar nossa própria sombra. Quanto mais conscientes somos de quem somos, menos necessidade temos de projetar nos outros aquilo que não queremos assumir em nós mesmos. A presença da sombra também explica por que somos atraídos por pessoas tão diferentes, ou até mesmo por aquelas que, racionalmente, não fazem sentido em nossa vida. A psique não busca o que é conveniente, ela busca o que é necessário para o nosso crescimento. E muitas vezes, isso significa encontros que desorganizam, que nos expõem, que ativam velhas feridas. Mas também são esses encontros que trazem à tona a possibilidade de cura. Assim, os relacionamentos não são apenas espaços de afeto ou parceria, são, sobretudo, arenas de autoconhecimento. A pessoa certa, na visão junguiana, é aquela que, de forma consciente ou inconsciente, nos ajuda a ver a nós mesmos. Quando conseguimos acolher tanto a luz quanto a sombra, tanto no outro quanto em nós, estamos no caminho de um relacionamento verdadeiramente transformador, onde o amor se torna um veículo de individuação. Dentro da psicologia analítica, Carl Jung introduziu 2 arquétipos fundamentais para compreender como nos relacionamos com o outro: a ânima, que representa o feminino interior do homem, e o ânimos, o masculino interior da mulher. Esses arquétipos não são apenas traços de personalidade, mas imagens psíquicas profundas que habitam o inconsciente e moldam, de forma decisiva, nossas experiências afetivas. Quando encontramos alguém que parece nos completar ou tocar nossa alma de maneira inexplicável, é comum que esse encontro esteja ativando esses arquétipos internos. A ânima no homem é a representação do feminino idealizado, sensível, receptiva, intuitiva, misteriosa. Já o ânimos na mulher aparece como a imagem do masculino interior, firme, racional, decidido, protetor. Essas figuras são formadas ao longo da vida a partir das experiências com figuras parentais, culturais e afetivas. Porém, elas não são simples somas de memórias. São estruturas simbólicas que influenciam profundamente nossas escolhas e sentimentos. Muitas vezes, quando sentimos uma conexão avassaladora com alguém, o que está acontecendo é a projeção da ânima ou do ânimos. O outro encarna inconscientemente essa imagem interior e nos parece absolutamente encantador ou essencial. No entanto, essa experiência tem mais a ver com nosso mundo interno do que com a realidade objetiva da outra pessoa. A intensidade da atração é o reflexo da força desses arquétipos inconscientes em ação. Essa projeção, embora comum e até necessária em certo estágio, carrega riscos. Ela pode nos cegar, fazendo com que ignoremos sinais importantes sobre a real compatibilidade ou maturidade emocional da pessoa com quem nos envolvemos. Ficamos presos a uma ilusão romântica que mais cedo ou mais tarde se desfaz. Quando isso acontece, sentimos frustração, traição ou confusão. Mas, na verdade, o que está desmoronando não é o amor verdadeiro, e sim a fantasia que criamos a partir do nosso inconsciente. O processo de individuação exige que retiremos essas projeções e integremos a ânima e o ânimos dentro de nós. Isso significa que um homem, ao entrar em contato com sua ânima, começa a desenvolver sua sensibilidade, sua intuição, sua capacidade de acolhimento e escuta. Já a mulher, ao integrar seu ânimos, fortalece sua autoconfiança, sua clareza racional,
sua firmeza e capacidade de ação. Essa integração interna permite que os relacionamentos deixem de ser carência e se tornem parceria. Deixamos de buscar no outro aquilo que nos falta, porque reconhecemos essas qualidades em nós mesmos. Mas esse processo não acontece de forma automática. Ele é desencadeado muitas vezes, justamente por encontros intensos, que nos obrigam a repensar o que é amor, quem somos e por que nos relacionamos. A pessoa certa pode surgir como um gatilho para esse despertar. Sua presença ativa nosso inconsciente e nos obriga a confrontar tanto nossos ideais como nossas feridas. Essa dinâmica também explica por que, às vezes, sentimos uma ligação imediata e inexplicável com alguém. A sensação de conhecer a pessoa há muito tempo, de casa, de identificação profunda, é comum quando a ânima ou o animus são projetados. É como se reencontrássemos uma parte perdida de nós mesmos, e de certo modo estamos. O outro torna-se a manifestação visível de um conteúdo psíquico que aguardava integração. No entanto, é importante lembrar que o objetivo não é permanecer na projeção, mas atravessá-la. Quando conseguimos perceber o outro como sujeito, com seus próprios medos, limites, desejos e complexidades, o amor pode amadurecer. Ele se transforma em algo mais profundo, mais humano e mais verdadeiro. A partir desse ponto, o relacionamento não é mais um espelho da nossa psique, mas um encontro entre dois indivíduos inteiros, conscientes e comprometidos com a própria evolução. A integração da ânima e do ânimos não elimina a necessidade de vínculo, mas transforma a qualidade desse vínculo. Amar passa a ser um ato de presença, não de carência. Compartilhar a vida com alguém se torna uma escolha, não uma necessidade inconsciente. E o outro, longe de ser um ideal inalcançável, torna-se companheiro de jornada, alguém que caminha ao nosso lado, não porque nos completa, mas porque nos reconhece. Com esse entendimento, percebemos que o verdadeiro encontro acontece não quando achamos alguém que preencha nossas lacunas, mas quando encontramos alguém que nos espelha com consciência, que nos ajuda a lembrar de quem somos e nos convida, silenciosamente, a sermos mais. Na psicologia analítica de Carl Jung, o processo de individuação é a jornada central da vida humana. Tornar-se aquilo que se é em essência, integrando todas as partes da psique, conscientes e inconscientes, luzes e sombras, masculino e feminino. Esse caminho, embora profundamente pessoal, tem impacto direto sobre nossos relacionamentos. É somente à medida que nos tornamos indivíduos inteiros que somos capazes de viver um amor consciente, aquele que não nasce da carência, mas da presença. Amor consciente não é ausência de conflito, mas a disposição de atravessá-lo com maturidade. Ele só é possível quando nos responsabilizamos por nossa própria história emocional. Enquanto esperamos que o outro nos salve, nos valide ou nos preencha, permanecemos presos à infância psíquica, repetindo padrões inconscientes que sabotam a profundidade da conexão. A individuação nos liberta dessa repetição cega. Ela nos torna aptos a reconhecer quando estamos agindo por projeção, quando nossa sombra está falando mais alto, ou quando estamos fugindo de nós mesmos ao exigir do outro aquilo que nos falta. À medida que avançamos nesse processo, desenvolvemos a capacidade de amar sem possuir, de cuidar sem controlar, de se vincular sem se perder. Isso não significa neutralidade emocional, mas sim profundidade afetiva. O amor consciente nasce do encontro entre duas pessoas que se reconhecem como seres em construção e que, por isso, escolhem crescer juntas, sem ilusões nem fantasias compensatórias. É uma escolha que se renova constantemente, não por necessidade, mas por afinidade de alma. O erro comum é pensar que o encontro com a pessoa certa nos isentará do trabalho interior. Muitas vezes, esse encontro é o gatilho que nos revela o quanto ainda precisamos nos conhecer. A intensidade da relação não é um sinal de perfeição, mas de potência transformadora. E transformação exige entrega, coragem e disposição para encarar partes de si que estavam adormecidas. Jung dizia que ninguém se torna iluminado por imaginar figuras de luz, mas por tornar consciente a escuridão. Amar de forma consciente exige esse mesmo movimento. O relacionamento torna-se, então, um espaço de alquimia psíquica. Ali,
Nossos medos, traumas, desejos e esperanças se encontram com os do outro. O atrito é inevitável, mas também é fecundo. Ele revela o que precisa ser curado, o que precisa ser dito, o que precisa ser deixado para trás. Nesse contexto, a relação não é mais fuga, mas espelho. Amor consciente é também reconhecimento de limites. Saber que nem toda conexão precisa ser eterna. Às vezes, a pessoa certa não é aquela que ficará ao nosso lado para sempre, mas aquela que nos ensinará a ver com clareza, a sentir com profundidade, a amar com mais verdade. E quando esse aprendizado é assimilado, a vida segue seu curso, com ou sem aquela presença. O importante é que algo dentro de nós mudou, e isso, por si só, já é uma dádiva. A individuação, nesse sentido, não nos afasta do amor. Ao contrário, ela nos prepara para um amor mais real, mais generoso, mais sustentável. Não precisamos mais de alguém que nos complete, mas de alguém com quem possamos compartilhar o que já somos. E isso muda tudo. As relações deixam de ser lugares de exigência e passam a ser espaços de liberdade. Há mais escuta, mais autenticidade, mais compaixão. Os jogos de poder perdem força, porque já não precisamos manipular para manter o outro perto. Esse tipo de amor não é comum porque exige um nível elevado de consciência. Requer tempo, autoconhecimento, paciência e uma profunda disposição para olhar para dentro. Mas ele é possível e cada vez mais necessário em um mundo onde os vínculos são marcados pela superficialidade. Amar conscientemente é um ato revolucionário. É decidir, todos os dias, construir uma relação onde ambos possam crescer, errar, evoluir e recomeçar, sem que o valor do vínculo esteja condicionado à perfeição. Quando a individuação encontra o amor, nasce algo raro, uma parceria que não aprisiona, mas liberta, uma conexão que não invade, mas sustenta, um vínculo que não cobra, mas inspira. A presença da pessoa certa, nesse contexto, deixa de ser uma promessa idealizada e se torna uma oportunidade real de transformação mútua. Não porque ela nos muda, mas porque sua presença nos convida a sermos mais inteiros, mais humanos e mais verdadeiros. Certos encontros não passam despercebidos porque despertam partes profundas de quem somos. Não são apenas experiências românticas, são verdadeiros marcos em nossa trajetória de autoconhecimento. A psicologia analítica nos ensina que o universo externo reflete os movimentos internos, e quando estamos prontos, a vida nos apresenta espelhos vivos, pessoas que carregam chaves para nossa transformação, seja através da sincronicidade, da projeção, da ativação da ânima ou do ânimos, ou da jornada da individuação. Esses encontros têm um propósito: nos aproximar de nossa verdade essencial. Reconhecer esses sinais é mais do que uma escolha, é um ato de presença. É permitir que o amor deixe de ser busca e passe a ser encontro. Que o outro não seja refúgio, mas revelação. E que o vínculo se torne espaço de consciência, não de fuga. Se esse conteúdo ressoou com você, inscreva-se no canal agora. Há muito mais a ser explorado sobre a jornada interior e os mistérios da alma. E se quiser aprofundar esse caminho, clique no vídeo que está aparecendo na tela. Ele vai expandir ainda mais sua visão sobre os encontros que transformam. A verdadeira transformação começa no momento em que decidimos olhar para dentro, e ela se revela inevitavelmente no modo como nos relacionamos com o mundo.